A tradição histórica, cultural, científica, inovadora e tecnológica de um instituto que tem uma estrutura organizacional muito importante, administrativa também. E ao meu lado está uma pessoa que sabe muito bem falar de tudo isso, um pesquisador renomado, uma pessoa aplicada dentro da ciência, tanto no Brasil como no exterior. Eu estou falando com o diretor do Instituto de Ciências, Matemática e da Computação da USP São Carlos. Professor, conta pra gente, o que vem a ser o Instituto e como ele foi criado? Qual a história dessa importante instituição? O Instituto é uma referência nacional nas áreas de matemática, estatística e computação. Ele foi criado para dar apoio à escola de engenharia, para a formação, para dar base matemática sólida, para os futuros engenheiros e pesquisadores na área também. E depois ele saiu dessa bolha, quer dizer, ele depois teve vida própria, virou um instituto a partir de um departamento na escola de engenharia e cresceu, né, a ponto de que é um dos principais pontos de referência no Brasil nessas três áreas. Professor, à medida que o professor explica a história do Instituto, a gente entende que a trajetória desse diretor a qual estou conversando é uma trajetória de muito trabalho. Como que se faz um cientista? Conta um pouquinho da sua trajetória. O professor nasceu onde? O professor se formou em quê? E hoje, orientando tanto e publicando tanto, é assim a dinâmica da ciência? Olha, a ciência é uma paixão, né? Então você tem que gostar e estar apaixonado pelo que está fazendo. Eu sou de Recife, Pernambuco, estudei computação, tanto graduação quanto mestrado, na Federal de Pernambuco, e depois disso aí fazer um doutorado, né? E sempre fiz com muito prazer e com muito gosto, né? Eu tenho eu gosto de falar que eu tenho sorte, né, de trabalhar numa coisa que eu tenho que me dar prazer, né? Que eu acho que é muito raro, que é cada vez, infelizmente, é mais difícil no mundo. Agora, quando o professor começou a pesquisar, o professor começou por uma linha em específico. Mas conta um pouquinho para a gente, quais foram as linhas que o professor trabalhou, né, dentro dessa dinâmica tão grande que o professor tem de ser um cientista e também um diretor atual do Instituto. Quais foram as linhas? Quais foram as primeiras pesquisas que o professor começou a fazer? Eu comecei trabalhando com linguagem de programação ainda na graduação. Mas já na graduação, eu tinha alguns colegas que trabalhavam na área de inteligência artificial, com um professor que tinha feito doutorado em 76 nessa área, na parte de redes neurais, que é o tema que está quente na parte de inteligência artificial hoje em dia. Agora, a partir dali, veio o mestrado, doutorado, pós-doutorado. Conta um pouquinho, como que isso se evoluiu e de que forma está sendo processado hoje e trabalhado hoje? Olha, evoluiu de uma forma muito natural, sem eu perceber, né? Quando eu vi, já estava fazendo mestrado nesse tema de inteligência artificial, já saí para o doutorado, e logo depois já apareceu uma oferta, inicialmente de bolsa e pós-doutorado aqui na USP São Carlos, e depois de uma vaga. Eu tive muita sorte que as coisas foram evoluindo também naturalmente, né? Sem dor, né? Sem desespero, sem desânimo, tudo saiu de forma muito agradável e natural. Agora, o professor tem aí também um lado pessoal, né? Um pai, uma mãe. Conta um pouquinho, como é o nome do teu pai, qual é o nome da tua mãe, onde eles estão, o que que eles fizeram da vida para criar os filhos, hein? Tá. Um pai de nome engraçado. Meu pai, ele é de Sergipe, né? O nome dele é Edualdino, que é a junção de Eduardo do pai e Alda da mãe. E era comum nessa época juntar o nome dos pais e das mães, né? Meus pais se conheceram na época de faculdade, então meu pai veio de Sergipe, minha mãe veio do Ceará, né? Os dois faziam faculdade, meu pai fazia engenharia civil e minha mãe fazia inicialmente comunicação social. E talvez essa vivência acadêmica acabou instruindo nos filhos à vontade o gosto pela leitura e pelo estudo também, né? Tanto que os quatro acabaram se formando também em curso de graduação. Então, quatro irmãos e hoje todos eles na área de ciência ou derivou, cada um foi para uma área específica? Cada um foi para uma área específica. Meu mais velho seguiu a carreira do meu pai, engenheiro civil também. Eu fiz computação, que sou o segundo. A minha irmã fez ciências contábeis. E meu irmão mais novo fez engenharia de pesca, que é professor também, só que na UFRN, em Natal. Olha só, agora o professor em algum momento, falando de família, o que que o professor pode destacar hoje? Como que está a família? Como que é a estrutura familiar do professor? Olha, eu tenho muita sorte, né? A minha esposa sempre me deu muito apoio, minhas filhas também. Eu tenho uma esposa e três filhas maravilhosos, né? Maravilhosas, que também elas têm um gosto por aprender, por estudar também, né? Então, as três estudam aqui na UFSCar, né?
Nós até quisermos que ela fosse da fora, mas ela queria ficar por aqui. Então, por um lado, foi até bom para a gente também. A gente estava com essa vontade de manter essa proximidade, que sempre teve um relacionamento familiar muito bom, né? Inclusive, duas delas já pensam fazer mestrado também. Né? Eu acho que a terceira vai fazer também, vai acabar seguindo uma carreira ou acadêmica, profissional, mas fazendo pós-graduação. Agora, a esposa em si é o esteio, né? Sempre foi, professor. Minha esposa é o bom senso e é o esteio. Então, ela que fez engenharia civil também, né? Estou cercado de engenheiros civis, e fez mestrado na hidráulica e engenharia civil. Olha só. As tuas filhas hoje representam o que para um pesquisador, para um diretor, para uma pessoa tão aplicada como você? O que significa os teus frutos? Olha, assim, a minha maior realização são as minhas filhas e meu casamento. Então, minhas filhas são meu esteio, meu contraponto, né? Elas que fazem com que eu consiga equilibrar bem essa parte mais racional e acadêmica com a vida com maior dose de humanidade, por exemplo. Professor, agora, quem quer ser um cientista? À medida que um menino começa a sonhar, existe uma fórmula para aquele menino conseguir trafegar, chegar, crescer dentro da ciência brasileira? Conta pra gente, quem quer ser um cientista deve começar pensando o quê, sentindo o quê, fazendo o quê? Eu acho que tem duas coisas que são fundamentais, né? Primeiro, a curiosidade. Segundo, a perseverança, né? E sempre desejo e sempre buscar fazer tudo de uma forma correta e sem buscar fazer tudo de uma forma correta, que traga um orgulho pessoal para você de que você fez bem feito. Professor, à medida que o professor trafega pela ciência e trabalha tanto como eu sei que você trabalha, né, o professor também pensa que o Brasil precisa da ciência. Por que um Brasil, um país que está em desenvolvimento, franco desenvolvimento, ele precisa de ciência, tecnologia e inovação? O porquê disso? É tão necessário assim? É necessário por duas razões. Primeiro, para melhorar a qualidade de vida da população, que é o mais importante. E segundo, porque todo país que evoluiu, evoluiu porque apostou em ciência. Isso já começa com os Estados Unidos, que assim como reclamavam de outros países que copiavam produtos de países diversos, os Estados Unidos também fazia isso, copiar produtos ingleses. Os ingleses reclamavam muito dos Estados Unidos nisso, mas investiram em conhecimento. Em conhecimento, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e China deslancharam. Agora, quando a gente volta aqui para o Instituto, a gente sabe que ele tem vários departamentos, vários setores, assim podemos dizer, né? E cada um com a sua função em específica. E os laboratórios, lógico. Agora, conta um pouquinho dessas divisões que existem aqui dentro. Quem chega aqui vai encontrar o quê, professor? Olha, o Instituto tem uma diversidade e uma unicidade também. Então, tem diversidade porque nós temos 4 departamentos que pesquisam, embora seja uma grande área que vem da matemática, aspectos bem diferentes. Por outro lado, existe muita colaboração entre departamentos. E no Instituto, sempre, desde a fundação do Instituto, que a gente veio para esse prédio, os diretores passaram por questão de misturar os docentes dos departamentos em salas que estão vizinhas de misturar os docentes em salas ligadas a departamentos diferentes. Então, a gente não tem uma ala para um departamento A, B, C ou D. Todos os departamentos estão misturados aqui no Instituto. Que interessante. Agora, esses departamentos, eles têm uma função em específico, professor? Por exemplo, se eu tivesse que exemplificar, como que é o departamento X, Y, Z, o que eles fazem, o que a gente pode encontrar aqui dentro? O que a gente tem no departamento hoje em dia é mais a parte de lidar com recursos humanos. A parte de pesquisa, como é natural, não tem parede nos departamentos. E é nessa direção que caminha a ciência, né? A ciência ela não evolui com paredes, com divisões, ela evolui com colaborações. Isso é uma coisa que há muito tempo o estudo já faz. É um fator, esse exemplo multidisciplinar, se assim posso dizer, né? Ele diferencia o instituto, né? E dessa forma ele se torna uma referência. Professor, das publicações que o professor Ora já fez e as orientações que o professor já também tem, teve e tem, né? E aquilo que o professor ainda continua a fazer, é muita coisa. Quantos orientados, como que está essa dinâmica de ensinar? Porque um diretor não para, né? Um diretor vai ser um eterno professor, pesquisador e um eterno aprendiz também. Olha, é importante continuar ensinando, porque ensinando a gente aprende também, né? Então, se beneficia duplamente, né? O que acontece? Eu tenho muitos alunos e eu tenho a sorte de ter esses alunos, porque tudo que eu consegui na minha vida eu devo aos meus alunos, né?
Agora, esses alunos orientados, eles são assim de várias linhas de pesquisas diferentes, né? O professor poderia citar alguns, só para exemplificar, alguns tipos de linhas de pesquisas que estão sendo desenvolvidas agora aqui no Instituto? Tá, então eu vou ligar na parte de inteligência artificial, minha experiência pessoal. Eu tenho alunos que trabalharam com várias engenharias. Então, usando inteligência artificial para engenharia civil, engenharia mecânica e engenharia elétrica. Para a parte da medicina, para a parte da psicologia, para a parte da farmácia. Então, eu gosto muito desse trabalho que você conversa com outras áreas do conhecimento. Né? Isso talvez até muito ligado também ao que eu falei, que eu acho que o conhecimento avança nessa multidisciplinaridade, né? Multi-interdisciplinaridade. Né? Muito legal. Professor, se um dia o professor pudesse sonhar por um mundo melhor, por uma ciência mundial mais coerente, mais integrada, mais de uma forma multidisciplinar, inclusive, o que o professor poderia desenhar nesse momento? O que o professor imagina que a ciência mundial poderia fazer para ajudar tantos esses problemas de conflitos mundiais, de problemas diversos da sociedade e outros tantos? A ciência precisa ouvir mais da sociedade, precisa se aproximar mais da sociedade. A sociedade precisa saber mais do que a ciência faz. Né? E quando tiver esse fosso, né, que ainda existe entre a academia e a sociedade, os dois lados perdem e o mundo perde principalmente. Agora, quando eu volto a imaginar um diretor, um pesquisador, um excelente pai, pelo aquilo que o professor transmite para a gente percebe claramente. Quando eu percebo que o professor se preocupa com aspectos humanos da sociedade, eu diria, professor, a ciência é o caminho, ela é a forma com que as pessoas devem se espelhar para melhorar a vida, melhorar a sociedade, melhorar um país, melhorar inclusive a sua espiritualidade. A ciência chega a transcender dessa forma? Eu acredito que sim, mas para que ela consiga fazer isso, ela tem que ser inclusiva. Inclusiva em gênero, em raça, na parte de renda também, e a ciência ainda não é inclusiva. Então, talvez a ciência vai ter uma participação maior na sociedade quando ela for mais inclusiva também. Inclusive na parte de países e regiões do mundo. Então, a ciência está muito concentrada em algumas regiões. E isso é ruim para o mundo também. Agora, professor, se o senhor pudesse deixar uma última mensagem para motivar as pessoas para estarem aqui no Instituto, tá? Para estudar, para se desenvolver, para se educar, qual seria a mensagem de um pesquisador que se dedica tanto? Qual é a mensagem para o mundo? Qual é a mensagem para a humanidade? O Instituto tem como meta abarcar não só o avanço do conhecimento, mas o bem-estar também. E isso eu acho que é importante em todos os aspectos. Então, o Instituto sempre, os editores se esforçaram para que o ambiente de trabalho seja um ambiente agradável e com condições de as pessoas poderem aprender, fazer o que querem fazer. Pensando dessa forma, entendendo um pesquisador que é o diretor desse instituto tão querido e tão renomado, a gente imagina que a ciência brasileira caminha a passos largos, de uma forma bastante humanizada. É dessa forma que a gente imagina que o mundo poderia ser. Um mundo mais integrado, mais inclusivo, mais socialmente correto e tantos outros predicativos que eu poderia dizer aqui. Eu tive a felicidade de conversar com o diretor desse importante instituto. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. Eu te encontro lá.